O Dador Alegre. Ensaios de Kabbalah. Por Mário Satis. Tradução Euclides Scaloni. Editora Ground. Abre aspas. Cada um dê como dispôs em seu coração, sem pena nem constrangimento, pois Deus ama a quem dá com alegria. Fecha aspas. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. A sarça ardente, o fogo e a luz. É no Êxodo, capítulo 3, versículo 2, que o Criador aparece pela primeira vez diante de Moisés em meio a uma sarça ardente, ou Sneboré, para permitir-lhe ouvir sua voz. A misteriosa igneofania, que os historiadores e cientistas atuais relacionam com uma estranha planta de gás que leva o nome Fraxinella ou Dictamnus albus L, é a primeira imagem de uma cadeia metafórica que, passando pelas línguas de fogo de Pentecostes e a fundação da Ordem do Carmelo, chega à chama do amor viva do poeta e místico São João da Cruz, após ter atravessado séculos de meditação e experiências luminosas. Escreve o botânico Noudenk em relação à Fraxinella, abre aspas. Trata-se de uma erva de grande crescimento, de até 1 metro de altura, com cachos de flores de cor púrpura. Planta coberta de glândulas oleaginosas que soltam um óleo tão volátil que, com o aumento da temperatura, pode provocar uma repentina inflamação. Fecha aspas. Smith, outro estudioso, sustentou que a prestigiosa sarça era um ramo de agárico ou visco, que, quando está em flor, tem a aparência de estar ardendo. Um terceiro especialista, Schwab, ampliou o tema dizendo que existem várias plantas espessas, típicas dos desertos, que, submetidas a um calor intenso, entram em combustão espontânea. Estes e outros dados procedem do excitante, embora um tanto fantasioso, livro de W. Keller. E la Bíblia tinha razão. Obviamente, se tinha razão, e se ainda tem, é por uma razão ardente que nada deve pedir ao racionalismo comum para que lhe justifique as cristalizações espirituais. Nenhuma hierofania, seja hebraica, grega, muçulmana ou católica, tem necessidade de um apetrecho crítico e objetivo para justificar seu alcance. Uma personalidade tão complexa e rica como a de Pascal, sabemos, deu testemunho desse mesmo fogo, quando entre suas roupas foi encontrada uma inscrição que rezava: Fogo, fogo, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Matemáticas à parte, o sentimento místico, tão ligado ao fogo e à luz, responde a uma genealogia bioquímica que tem no fósforo molecular seu princípio de ignição. Alguns seres afortunados percebem, além de seu metabolismo, a luz que os tece e o ardor mental que os leva do obscuro nada à consciência crítica ou ao despertar búdico, de onde retornam para dar a seus contemporâneos o testemunho da existência real desse ser de que fazemos parte. O Êxodo, capítulo 13, versículo 21, porém, continua, abre aspas, e o Criador
e adiante deles, de dia numa coluna de nuvens, de noite numa coluna de fogo. Fecha aspas. Aqui já não é um único homem o agraciado, mas um povo todo, Israel. Trata-se ou não de uma alegoria, de recurso literário a certa imagem que causa impacto, o certo é que esse mesmo fogo reaparece em Êxodo, capítulo 19, versículo 18. Abre aspas. Toda a montanha do Sinai fumegava, porque o Criador descera sobre ela no fogo. Fecha aspas. Denotando a direção de suas chamas. A mensagem procede do alto, porém seu efeito é um retorno à fonte emissora. Daí que, cada vez que um místico judeu cristão sente em seu interior seu calor, se atreve a dizer, como São João da Cruz, abre aspas, para começar a ir a Deus, há que se queimar e purificar o coração de tudo que é criatura com o fogo do amor de Deus. Fecha aspas. A citação, procedente de sua subida ao Monte Carmelo, é uma das tantas que testemunham uma experiência idêntica. É tarefa ainda a ser feita calcular as vezes que os símbolos irradiantes desempenham um papel transmutatório na extensão e profundidade de nossa tradição cultural, a qual, sem dúvida, deve ser acrescentado o distintivo fogo heraclíteo, que é mais cósmico que humano. A própria Bíblia está encadeada com aparições e alusões ígneas. Entre 1 Reis, capítulo 18, versículo 38, e a frase de Jeremias, capítulo 23, versículo 29, que diz, abre aspas, acaso minhas palavras não são como o fogo? Fecha aspas. Se perfila de modo inequívoco o binômio verbo-fogo, como há de se refletir, séculos mais tarde, na passagem evangélica de Atos, capítulo 2, versículo 2. De que falou o fogo? Esh, na sarça, Sné. Certamente fez referência ao sincrônico milagre Hanés, produzido entre a vocação do homem e a vontade do Espírito. Jesus mesmo não tardará a identificar-se com esse fogo, como descreve Lucas, capítulo 12, versículo 49. E São Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, estenderá essa identificação a toda a atividade espiritual. Abre aspas. A obra de cada um será posta em evidência. O dia torná-la conhecida, pois ele se manifestará pelo fogo, e o fogo provará o que vale a obra de cada um. Fecha aspas. Pois assim como a sarça não se consome em meio às chamas, tampouco deve consumir-se o iniciado em sua passagem simbólica pelo fogo. É como se da primeira hierofania da sarça até a transfiguração de Jesus, como a descreve Mateus capítulo 17, versículo 2, nossos antepassados tivessem tentado alcançar certa incandescência, apossar-se de certa força luminosa. Força que não tem em seu campo de manifestação imagens estáveis, visto que, ao mesmo tempo em que as mostra, as consome, volatiza-as com sua luz. Vistes que tenho falado do céu convosco.
Cito Bahir, a passagem de Êxodo, capítulo 19, versículo 20. E continua perguntando-se, abre aspas, porém, como é possível compreender isso? Seu grande fogo aparece na terra. Isso provoca e suscita uma voz. Quanto às outras vozes, elas se encontram nos céus. Como diz o Deuteronômio, capítulo 4, versículo 36. Do céu ele fez com que ouvisses a sua voz para te instruir. Ele te fez ver o seu grande fogo sobre a terra e ouviste suas palavras do meio do fogo. Fecha aspas. Ver, mas acima de tudo, ouvir a língua do fogo é, no mundo da Kabbalah, transformar-se de homem natural em homem angélico. A alteração quântica, energética, entre um estado e outro, pode ser assim representada. Do lado esquerdo, homem sobrenatural, Ish, e homem natural, Adam. De Ish, homem sobrenatural, sai Esh, fogo, do lado direito. E do homem natural, Adam, sai Dam, sangue, do lado direito. Ish, Adam, Esh, Dam. Pelo fogo que acende seu sangue, o iniciado regressa da consequência à causa e redescobre sua filiação divina. Desperto, de seu coração brotam para o alto as chamas que proclamam a fonte urânica de que procedem. Observa São João da Cruz, abre aspas. O coração significa aqui a alma, na qual, nesta vida, está Deus como sinal de configuração de fé. Fecha aspas. A substância material, terrânea de Adam, é de imediato transfigurada a partir de seu próprio interior. O conceito de Ish, homem, mas também anjo, pode ser decifrado como Yesh, existe, graças ao fogo, Esh, uma consciência cósmica que, para além da equipirose estoica, para além das cerimônias hindus a Agni, senhor do fogo ritual, opera no interior de nossos corpos como o filamento de uma lâmpada que, ao acender-se, iluminaria a sua verdadeira transparência. Os alquimistas chineses conheciam essa passagem e a chamavam circulação da luz, canalização da energia. Fases do fogo, dizem os mestres na obra de Lu Kuan Yu, abre aspas, é um termo geral. Fogo é o calor interior e 6 são as 6 etapas de purificação pelo fogo. A palavra fogo tem aqui 18 acepções. Portanto, sua atuação em cada etapa é diferente. Se não recebes instrução de um mestre ilustrado, nunca compreenderás claramente. As frases do fogo, Huo, isto é, as etapas de purificação pelo fogo e a produção do agente alquímico, são sequenciais e não podem ser desperdiçadas. É como fazer um ladrilho. Primeiro misturamos argila e água, e em seguida cozemos essa massa até que se transforme em ladrilho. Fecha aspas. Essa imagem não poderia ser mais eloquente. O próprio Paulo dizia, abre aspas,
O primeiro homem, tirado da terra, é terrestre. O segundo homem vem do céu. Fecha aspas, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 47. Quando observamos os caracteres chineses para homem, Ren, que claramente conota sua posição ereta, e o ideograma fogo, Huo, percebemos à direita e à esquerda os traços de um despertar, as marcas das fagulhas ou flores de fogo que juntam a sua configuração terrena à abertura da iluminação, ou, em linguagem paulina, o espaço do céu. Ao desvelamento de algo que antes estava oculto. Por ser a natureza ígnea uma segunda natureza, dependente da nossa vontade, ao fazer a temurá, ou a permutação de letras entre Ish e Adam, anjo e homem, respectivamente, obtemos Shem, nome, Ishad, peito, loucos em que vivem as palavras, que as aninha nos pulmões e nos brônquios, os quais as elevam com o sopro que atravessa o aparelho fonador e transforma o ar em som. Mas podemos também chegar a Im, raiz, matriz, do que, englobando as diferentes acepções, podemos dizer a altura do peito, mais precisamente, a partir de seu coração, o ser humano desenvolve, mediante a correta respiração e o uso da linguagem, sua natureza angélica, alada e mensageira. Prossegue Lu Kuan Yu na obra já citada, abre aspas. O aluno, alerta ao ensinamento, deve esforçar-se para controlar seu coração, a casa do fogo, dirigindo sua mente à concentração para aquietá-la e desembaraçá-la dos dados sensíveis. Quando a mente deixa de extraviar-se fora de si, a consciência se dissipará e os 4 agregados ficarão vazios de exterioridade, de modo que o espírito e vitalidade se concentrarão e permanecerão no interior sem se dispersarem. O corpo é a mansão do sopro vital e o coração, a casa do fogo, é o templo do espírito. Fecha aspas. A coincidência desta última ideia com o pensamento cabalístico é realmente assombrosa. Os Hassidim falam de uma técnica de meditação que nasce do entusiasmo, Hitlahavut, e cujo propósito é abrir o coração, Lev, pela inclusão de uma terceira letra, Re, que tem a ver com o hálito e que configura, por fim, a palavra Lahav, chama. É aqui que mais uma vez aparece a chama de amor viva de São João da Cruz. Abre aspas. Ó chama de amor viva, que eternamente feres da minha alma o mais profundo centro. Fecha aspas. A experiência desse segundo homem, do iniciado, é central, enquanto que sua vida cotidiana, ordinária, é pura periferia, simples pilhagem. Por outro lado, observe-se que São João da Cruz não subestima a ferida, por terna que ela seja. Ferida que faz referência na constituição do mito cristão ao famoso golpe de lança do Longino,
e também a ruptura de nível que permite a passagem de um estado de dualidade ou ignorância ao estado que os místicos denominam de uniomística. Segundo Paracelso, diz Jung, o homem está em, abre aspas, relação filial com o céu interior, que é o Pai, e que na obra do famoso médico é chamado o homem grande, ou ainda Adesh, um neologismo derivado de Adam. Fecha aspas. Ignorante do hebraico, Jung não percebe que esse Adesh se refere em primeiro lugar a Ish, ou homem angélico, por contiguidade fonética, e em segundo, mais obviamente, a Ad, que significa eternidade, perpetuidade, e a Esh, que já vimos, é o fogo. Paracelso, filósofo e taumaturgo para quem a Kabbalah está assentada sobre o mundo, à maneira de uma religião interior, tomou o conceito de homem grande do macroprosopo esboçado séculos antes, exatamente no século XIII e em León, pelo autor do Zohar, que dividia o homem arquetípico em duas metades, a terrestre e a celeste. O terrestre regido pela gravidade e pela dispersão, enquanto que o celeste o é pelo ascenso e pela concentração. O terrestre era e é mutável. O celeste é e deveria ser imutável. O fogo é luz quente, a luz, fogo frio. Reza um provérbio hermético. O fogo inicia o processo. A luz o consolida. O fogo é ativo, a luz passiva. O primeiro é inconstante, a segunda constante. O fogo exterioriza, a luz interioriza. No Chandogya Upanishad, lemos que, abre aspas, a luz que brilha acima deste céu, mais além de tudo, nos mais altos mundos dos quais mais altos não há, é, na verdade, a mesma luz que brilha no coração do homem. Fecha aspas. O processo de introjeção cósmica, que no Mediterrâneo Oriental e na época do Apuleio e de seu asno de ouro, século II d.C., tinha precisamente o nome de helioização, parte da inabilidade para chegar à habilidade. Porém, visto que a simples condição humana não difere muito da do asno, é necessário que alguma rosa vermelha ou alguma pétala de fogo se abra em nossa cabeça para que a multidimensão urânica dilate nosso sentir, pensar e atuar, e perfume assim o resto de nossa vida. A frase que São Paulo, Hebreus capítulo 12, versículo 29, tira do Deuteronômio capítulo 4, versículo 24, pois o Criador, teu Deus, é fogo devorador, teria de ser cotejada com a do Bhagavad Gita, que diz, abre aspas, se 2.000 sóis irradiassem todos ao mesmo tempo seu esplendor no céu, seu esplendor seria como a luz do magnânimo. Tal como eu vejo, quem jamais te viu, com teu halo brilhante como a claridade da chama e do sol imenso? Sem começo, sem meio,
sem fim, infinitamente potente, infinitamente forte. A luz e o sol são teus olhos. Como te vejo, com a face resplandecente de fogo, teu esplendor ilumina o mundo. Fecha aspas. Nessa comparação, detectaríamos a universalidade metafórica do fogo, sua recorrência visual e simbólica, e descobriríamos a mesma grandeza, idêntico sentimento de pavor ante uma espécie de energia que, liberada, pode tornar-se atroz. Porém, devidamente orientada, é o caminho para a verdade e a luz. Em pleno Renascimento italiano, Marsilio Ficino escreveu em sua obra De Lumine, abre aspas, a luz é a verdade de cada ser. A verdade é a luz interior. A luz, a verdade que se manifesta. Fecha aspas. É certo que essas ideias têm sua raiz evangélica, mas também platônica, vedântica e, segundo vimos, chinesa. No O Segredo da Flor de Ouro, clássico texto de alquimia extremo-oriental, na mesma linha ocular proposta pelo Gita, lemos, abre aspas, a essência da vida não pode ser vista, já que está contida na luz do coração. A luz do coração não pode ser vista, já que está contida nos dois olhos. Fecha aspas. O dilema a resolver é o que diz respeito à relação que devem ter coração e cabeça, fogo e luz. A correta proporção entre o fora e o dentro, o conhecimento e a sabedoria, parece ser a chave da realização espiritual, segundo a intuiu Unamuno. A cabeça, Rosh, ao atuar em paralelo com o coração, Lev, recombina e agrupa as seguintes palavras: Rab, mestre, Shel, do, Esh, fogo, o que certamente alude a um domínio, a um controle. Porém, encontramos também a raiz Shav, retorno, volta. Entre os budistas, a experiência de Agni Dhatu Samadhi, ou relâmpago de fogo, que produz a iluminação, visto que dissolve a dualidade, é sentida como um regresso, um retorno à mente original, da qual, na verdade, nunca nos separamos. O trajeto, então, que vai da sarça ardente ao fogo sinaítico, e deste ao do Carmelo, passando pelas arquetípicas línguas de fogo pentecostais, até chegar ao Salmo capítulo 27, versículo 1, que afirma: Deus é minha luz. É o de uma imagem, de uma entidade, que vai em busca de sua identidade. Com efeito, a síntese de Or, luz, e o sufixo dado pelo Yod, que atua como pronome em minha luz, o Ri, contém a palavra espelho, instrumento captor do fogo, conversor de uma descontínua e dinâmica influência em estática e contínua essência. Quando o buscador chega, por fim, ante esse espelho, alcança algo muito maior do que seus limites formais e sua posição no espaço. Compreende
que o mistério real da identidade consiste numa devolução de luz. Essa é a razão pela qual, ao longo dos séculos, os pintores de ícones e afrescos representavam os santos com a áurea iluminada. É por isso que na iconografia do Islã, Maomé aparece rodeado de fogo e chamas, mas sem queimar-se. Inversamente, de sua polida superfície, direcionada ao espaço exterior, bem dirigido, o espelho é capaz de provocar chamas, fogo, embora em si mesmo, e por sua capacidade de resistência, nada o possa perturbar. Alguns padres da Igreja, como Justino, Gregório Nazianzeno e outros, costumavam chamar o batismo, o de fogo, posterior ao de água, photismos. Baseando-se para isso numa carta de São Paulo que em Hebreus, capítulo 6, versículo 4, explicita: os que uma vez foram iluminados e saborearam o dom celestial. Eles, os referidos pela palavra photistentas ou Illuminati, falam às claras da existência de uma experiência transcendente e ao mesmo tempo única, irrepetível. Zósimo de Panópolis, século III, escritor e alquimista célebre citado por Jung, e especialmente por Henri Corbin, foi o primeiro a jogar em língua grega com os vocábulos phos, luz, e phos, homem, concluindo que, na origem, o ser humano tinha uma natureza angélica e brilhante, e que, se é capaz de retornar a essa origem, pode também iluminar a matéria que o articula no presente. Para isso, é preciso desfazer o trabalho da cronologia, passar do textual ao intersticial, coisa a que também aspiram os cabalistas, numa tentativa de reproduzir o vazio em que viaja a luz para voltar a ser seu viajeiro. O Gênesis, que inicia com o vocábulo Bereshit, no princípio, pressupõe a existência desse Ish, ou homem angélico, filho e filha, Bar e Bat, do universo, a quem só falta tornar-se consciente, lembrar, descerrar o véu do espaço e do tempo para encontrar-se novamente no plenum da criação. Então, quando descobre que faz parte do que Satapatha Brahmana denomina Jyotir Prajanaman, e sabe que a luz é procriação, pode por fim afirmar, como Facino, que a luz é o riso do céu. Daí que na alegria se ilumine nosso rosto e brilhem sol e lua os olhos, umedecidas as pálpebras por uma água de certezas.